Uma vitória para os consumidores e toda a sociedade brasileira. O programa de hoje é sobre a decisão do Supremo que determinou a aplicação das regras do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, às instituições bancárias. Com essa decisão, os bancos deixaram de cobrar várias taxas dos correntistas, passaram a fazer contratos mais claros e simples e foram obrigados a dar descontos, por exemplo, na antecipação de empréstimos e outras operações. Mas, apesar de um instrumento valioso, até 2006, nem todos os consumidores eram defendidos pelo Código. Isso porque o CDC não se aplicava aos bancos. As instituições financeiras argumentavam que o Código não poderia ser aplicado às movimentações e operações financeiras. O titular da Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios explica que desde o início a lei sempre foi clara quanto à aplicação do Código aos bancos. Primeiro, ele fala quem é fornecedor para o Código, está lá no artigo 3º, aquele que atua no mercado de forma profissional e remunerada. É exatamente a função dos bancos. Mas como se não bastasse, e talvez o legislador prevendo essa resistência, acrescentou o seguinte: essa atividade remunerada e profissional, né, caracteriza o fornecedor, aí vem uma vírgula dizendo, inclusive ou especialmente, as atividades de natureza bancária e financeira. Então isso foi muito claro, o Código é da maior clareza essa aplicação do CDC aos bancos, né? Por isso que gerou alguma perplexidade essa resistência. A discussão chegou à Corte Máxima do Poder Judiciário Brasileiro. Em abril de 2002, o tema foi analisado pela primeira vez no plenário do Supremo. O debate foi provocado por uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela CONCIF, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. A entidade entrou com a ação no Supremo pedindo a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. O texto questionado define o que é considerado serviço ao consumidor. Qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. O argumento dos bancos era que, de acordo com o artigo 192 da Constituição, uma lei complementar deveria regulamentar o sistema financeiro e não o CDC. Na ação se percebe, lendo a inicial, que a grande preocupação dos bancos ainda era a mesma, de que os juízes interferissem na taxa de juros. E a última alternativa deles foi dizer que essa expressão seria inconstitucional. Esse foi o fundamento da ação direta de inconstitucionalidade. Essa expressão seria inconstitucional por quê? Porque a Constituição, no artigo 192, dizia que a estrutura do sistema financeiro deveria ser feita mediante lei complementar. E o Código é uma lei ordinária. E, portanto, de acordo com a ação, o Código seria inconstitucional nesse aspecto. O assunto foi tão polêmico que, de um lado, a CONCIF, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, contestavam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Do outro, na contramão das duas entidades, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, a CONTRAF, participou do julgamento no Supremo ao lado dos consumidores. Como amicus curiae no processo, os bancários defenderam a aplicação do CDC. Nós apresentamos à Corte, ao ministro Lewandowski, o Sindicato de Brasília, o Sindicato de São Paulo, a CONTRAF, que é a nossa confederação, e a ideia é que, juntos, né, apresentamos para ele várias planilhas demonstrando que os bancos arrecadam muito em tarifas. Arrecadam demais. E tudo isso acaba assim, eles pagam mais de 150% da folha, só com tarifas. Em 2006, por 9 votos a 2, os ministros do Supremo julgaram a ação da Confederação Nacional de Instituições Financeiras improcedente e determinaram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor também aos bancos. Foi o principal julgamento do Supremo que ele vai abordar o Código de Defesa do Consumidor. E além de julgar improcedente a ação dizendo que o Código se aplica às instituições financeiras,
houve uma afirmação do Supremo Tribunal Federal da relevância constitucional da proteção do consumidor em todo o mercado. O programa Grandes Julgamentos do STF de hoje é sobre a decisão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições bancárias. Antes dessa decisão no Supremo, até 2006, os bancos não seguiam as regras do CDC. Em abril de 2002, votaram os ministros aposentados Carlos Veloso e Nery da Silveira. Veloso considerou a ação parcialmente favorável. Ele entendeu que a matéria é exclusiva do Sistema Financeiro Nacional e deve ser regulada por lei complementar. Já o ministro Nery da Silveira julgou totalmente improcedente o pedido formulado pela Concif. O ministro Gilmar Mendes, que substituiu Nery da Silveira depois da aposentadoria, não votou no julgamento desta ação. Está-se diante de dois valores constitucionais, a proteção do consumidor de um lado e o fortalecimento da economia com desenvolvimento de outro. A interconexão de ambos os campos precisa ser definida. Além disso, o artigo 192, após a emenda 40, conservou a competência da lei complementar para regular o sistema. Isto quer dizer que, do ponto de vista do processo legislativo, remanesce a impugnação de que lei ordinária não poderia regular a atividade dos bancos, por se tratar de tema de competência da lei complementar, da norma complementar. O ministro aposentado Nelson Jobim seguiu o voto divergente do ministro Carlos Veloso, relator da ação. Entendeu que a Lei de Defesa do Consumidor vale para os serviços bancários, mas não para questões que envolvam o Sistema Financeiro Nacional, como aplicações financeiras, investimentos e empréstimos. Para ele, problemas com esses serviços devem ser regulamentados pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Que existe uma espécie de código de cliente bancário como forma de garantir os direitos desses indivíduos. Trata-se da resolução Bacen 2878 de 2001, que eu já referi. Essa resolução do Bacen define deveres das instituições bancárias tais como transparência nas relações contratuais, garantindo prévio e integral conhecimento das cláusulas, com destaque das que prevêem responsabilidades e penalidades, respostas tempestivas a consultas, reclamações e pedidos de informações dos clientes, de maneira a sanar com brevidade, a eficiência, os problemas e as dúvidas informadas, clareza no formato dos contratos, entrega ao cliente de cópia dos documentos assinados, como de recibo de valores pagos. Afirmar que os clientes bancários das operações bancárias estariam submetidos a sistema próprio de proteção é dizer que não estão protegidos, visto que as resoluções 2878 e 2892 afrontam escancaradamente o princípio da legalidade. A proteção dos clientes bancários nas operações bancárias não é matéria atinente ao funcionamento das instituições financeiras. Essas resoluções são despidas de significação normativa. São, para lembrar Fernando Pessoa, em homenagem ao ministro Carlos Brito, são papel escrito com tinta, onde está indistinta a diferença entre nada e coisa nenhuma. Para os efeitos do Código do Consumidor, temos que é consumidor, inquestionavelmente, toda pessoa física ou jurídica que utiliza como destinatário final atividade bancária, financeira e de crédito. Isso não apenas me parece, como efetivamente é inquestionável. Por certo que as instituições financeiras estão todas elas sujeitas ao cumprimento das normas estatuídas pelo Código de Defesa do Consumidor. Todos os outros ministros também seguiram a linha do voto do ministro aposentado Nery da Silveira. Consideraram constitucional o artigo 2º do parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. A Lei 8.078 de 90 será sempre aplicável às relações de consumo, como exatamente diz o texto legal, ou seja, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações trabalhistas. O direito dos consumidores de produtos financeiros e serviços bancários não encontra sua disciplina na lei que regula o sistema financeiro nacional, porque outro é o objetivo desta. O locus adequado a tal disciplina é o Código de Defesa do Consumidor, previsto na Constituição. Eu acho que o ministro Nery foi, no particular, mais feliz
quando interpretou o artigo 192 de uma perspectiva dicotômica ou dúplice. Ali há explicitamente uma preocupação estrutural da Constituição, em estruturar o sistema financeiro e dispor sobre a edição de uma lei complementar que viesse não só a estruturar, como funcionalizar esse sistema, atuando no campo regulamentar. E a conclusão do voto dele pela improcedência da ADIM, sem nenhuma possibilidade de interpretação conforme, me pareceu absolutamente convincente. O Código não tende a disciplinar as relações entre as instituições integrantes do sistema financeiro nacional e os clientes, sob o prisma estritamente financeiro de política monetária, nem estabelecer normas sobre o funcionamento institucional. Restringindo-se o âmbito de competência conferido pelos artigos 15, 32, 24, 8 e 175 da Constituição, predispõe-se a governar tais relações unicamente do ponto de vista do consumo. Os ministros que votaram pela improcedência da ação também ressaltaram que a proteção ao consumidor pode ser considerada um valor constitucional. O Código do Consumidor, a meu ver, implicou um avanço no campo social. Não se tem no Código do Consumidor a criação em si de encargos e obrigações. O que há é um sistema que obstaculiza posições que acabem por alcançar, como eu disse no início do meu voto, a própria dignidade do homem. E a defesa da integridade de seus direitos representam compromissos inderrogáveis que o Estado brasileiro conscientemente assumiu no plano de nosso ordenamento constitucional. O relevo indiscutível desse compromisso estatal, considerada a irrecusável importância jurídica, econômica, política e social de que se revestem os direitos do consumidor, tanto mais se acentua quando se tem presente que a Assembleia Nacional Constituinte, em caráter absolutamente inovador, elevou a defesa do consumidor à posição eminente de direito fundamental, proclamando no artigo 5º, inciso 32, e atribuindo-lhe ainda a condição de princípio estruturador e conformador da própria ordem econômica. O Código de Defesa do Consumidor não interfere com o sistema financeiro nacional, artigo 192 da Constituição, em termos institucionais. O Código limita-se a proteger e defender o consumidor. E, como já haviam feito votos anteriores, a partir do ministro Nery da Silveira e do voto do ministro Eros Grau, nada há no Código de Defesa do Consumidor que estivesse compreendido na disciplina reservada à lei complementar pelo artigo 192 da Constituição. Reafirmo o meu voto e julgo improcedente a ação. Creio que a matéria foi esgotada. Eu também me coloco na posição pela improcedência da ação, acompanhando os colegas, e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou a ação improcedente. Então, houve, de fato, uma batalha jurídica e uma resistência física até de ir aos órgãos de defesa do consumidor. Então, é bastante simbólico que, em 2007, logo após o julgamento da ação, o Brasilcom, que é um instituto científico de política e direito do consumidor, promoveu, em conjunto com o Banco Central e com o apoio da FEBRABAN, olha que interessante, um congresso que denominava aplicação do CDC aos bancos. E talvez isso foi o momento inaugural do debate, da discussão direta, franca, com os representantes dos bancos. O titular da Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios enumera as mudanças positivas depois da decisão do Supremo. De fato se percebe, nos últimos 5, 6 anos, essa mudança, tanto a questão do atendimento, de ser um pouco mais rápido,
né, a questão da transparência, da informação mais clara. Hoje, eles mesmos divulgam tarifas, né, para você comparar tarifas bancárias de um banco com outro. Até essa época havia mais de 200 tarifas bancárias, cada banco utilizava a nomenclatura que quisesse. Então você não tinha nem como comparar de um banco ao outro. A outra questão importante, as ouvidorias, os bancos instituíram ouvidorias, né, um canal, né, direto para falar, né, com o consumidor para reclamar do serviço. O ouvinte, o telespectador está dizendo, mas e a taxa de juros que é alta? Isso aí eu diria que é um problema hoje muito mais de estrutura de mercado, né? Isso é um problema a ser analisado pelos órgãos de defesa da concorrência para estimular a competição. Os dados mostram que tem melhorado a posição dos bancos, né? Então, hoje tem se destacado muito problema com produtos, né, que não tem nada a ver, produtos assim, eletroeletrônicos, né, vício de produto, e a classificação dos bancos tem melhorado. Então, refletindo talvez tudo isso que a gente tem conversado agora, de uma nova postura dos bancos em relação aos consumidores. Nós ficamos por aqui. O grande julgamento do STF volta com mais uma grande decisão do Supremo. Até